Senhoras e senhores, um excelente dia a todos. Iniciamos, neste momento, o webinar de divulgação do resultado da chamada pública de aquisição de gás da Companhia de Gás do Espírito Santo. O evento promovido pela FINDES, Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, por meio do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás e pela ES Gás. Para dar as boas-vindas aos nossos participantes, convido agora nosso amigo Fabrício Cardoso Freitas, coordenador do Grupo de Trabalho de Energia do Conselho Temático de Infraestrutura da FINDES. Fabrício, bem-vindo. A palavra agora está com você. Bom dia, Elimar. Bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer imensamente ao Weber, ao Frederico, ao Paulo, a possibilidade de nós estarmos trazendo no âmbito da Federação das Indústrias do Espírito Santo o resultado dessa importante tomada de preço que foi colocada no mercado, para que a gente possa ter um cenário de recuperação econômica movida pelo gás no nosso estado. Esse movimento realizado pela ES Gás é um movimento de extrema importância para a indústria, para o setor econômico, em especial para a geração de energia no Espírito Santo, para que nossos processos industriais de geração tenham uma nova retomada econômica. Com essas palavras, eu agradeço a todos, mas eu acho que é importante que eles efetivamente coloquem para a gente o que foi o resultado dessa nossa tomada de preço e os seus planejamentos futuros. Muito obrigado. Fabrício, obrigado aí pelas suas palavras. E dando sequência à nossa programação, gostaria de convidar nosso amigo Heber Rezende, presidente da ES Gás, para conduzir a abertura do nosso evento. Heber, a palavra está com você. Bom dia, Elimar, Fabrício, todos os demais. Nós agradecemos a todos a oportunidade de estar aqui hoje, de forma a conferir transparência e visibilidade às ações da ES Gás, tudo isso em conformidade com nossos valores organizacionais. Importante ressaltar que desde a criação e entrada em operação da companhia, a ES Gás tem prezado pelo compartilhamento das informações corporativas, que quem ainda não teve oportunidade pode visitar o nosso site e verificar isso que eu estou falando. E também estamos sempre tentando uma aproximação com os nossos públicos de interesse. Assim, não poderia ser diferente com a divulgação dos resultados da primeira chamada pública que a companhia fez para aquisição de gás natural. Quero lembrar que foi 2 dias após a assinatura do contrato de concessão que nos deu autoridade, competência para distribuir gás no Espírito Santo. Apenas 2 dias depois, a gente já lançou essa chamada pública para aquisição de gás natural. Como uma empresa estatal que detém essa concessão de um serviço público aqui no nosso estado, serviços esses que são regulados pela Agência de Regulação do Serviço Público, a ARSP, nós entendemos que quaisquer ações que sejam promovidas pela companhia e que tenham impacto sobre o público consumidor, é do seu interesse, do interesse desse público, que estas sejam alvo de ampla publicidade. E a chamada pública para aquisição de gás é um fator relevante, não só por ser a primeira que a gente realiza, mas também porque o custo de aquisição de gás impacta sobremaneira o valor pelo qual ele poderá ser cobrado do usuário final. A chamada pública é um instrumento previsto no nosso moderno contrato de concessão, onde prevê que a companhia buscará os menores custos e as melhores condições encontradas no mercado, realizando, então, prioritariamente, o processo via chamamento público, para que dê transparência e publicidade ao ensejo. E assim foi feito, em conformidade com a regulamentação estadual vigente. E hoje estamos aqui para apresentar como o processo foi conduzido e o resultado que alcançamos. Eu não vou dar spoiler e adiantar os dados que vão ser revelados pelo
diretor de operações da companhia, o Frederico Bichara, e pelo gerente de aquisições e vendas de gás natural, Paulo Ribeiro. Mas posso antecipar um compromisso da Espírito Santo Gás com toda a população capixaba em processos como esse, que serão constantes na companhia, e a busca pelas melhores condições de compra do insumo que impactam os requisitos de vendas será uma atividade contínua na companhia. Sabemos que o mercado de gás competitivo, hoje vinculado ao advento do novo marco regulatório federal, todo ganho é importante para a boa prestação do serviço concedido a nós, para a consolidação do mercado, fomento da competitividade, envolvimento da cadeia fornecedora e da molécula, assim como para os resultados esperados pelos acionistas e pelos nossos clientes. Por isso, consideramos a chamada pública um processo estratégico na companhia. Por fim, agradecemos a todas as empresas que atenderam ao nosso chamado e participaram desse processo, assim como estendemos os agradecimentos à Agência Reguladora de Serviço Público do Espírito Santo, a ASP, por ter prontamente analisado todos os documentos e possibilitado, dessa forma, que estivéssemos hoje aqui, nesse encontro, dando publicidade a eles. Que tenhamos todos um bom evento. Muito obrigado. Muito bom, Weber, como sempre. Obrigado aí pelas palavras. Em nome do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás e da Findes, agradecemos pelo interesse em realizar essa ampla divulgação e também pela parceria já iniciada desde o lançamento da companhia. Agora sim, para conduzir a apresentação do resultado da chamada pública, gostaria de convidar o diretor de operações da ES Gás, Frederico Bichara, e o gerente de aquisições e vendas de gás natural, nosso amigo Paulo Ribeiro. Paulo e Frederico, a palavra está com vocês. Bom dia, obrigado mais uma vez, em nome da Companhia de Gás do Espírito Santo. Esse é um momento ímpar na história da companhia e do mercado de gás. Marca uma transição importante no qual haverá mais transparência e competição na aquisição da molécula. Para Espírito Santo Gás, é importante estar aqui com vocês, públicos de interesse, com essa parceria do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, para, mais uma vez aqui, demonstrar o que tem sido feito para a convergência do novo mercado de gás no Espírito Santo. Eu queria deixar algumas mensagens antes de passar a apresentação aí que o Paulo vai conduzir e me coloco à disposição ao final para responder as perguntas. Primeiro ponto importante, a gente traz aqui o resultado do produto 1, que é a aquisição de gás para 2021. O produto 2, ele continuará ainda em disputa. A participação dos clientes é fundamental nessa nova etapa, assim como foi na etapa 1, porque o objetivo final é suprir o mercado. E vocês, clientes, indústrias, são os maiores consumidores, sem os quais o resultado dessa chamada não terá a efetividade esperada. Vimos ainda que há pontos na regulação federal que precisam ser ajustados. Cito a questão do transporte. A ANP deve conduzir em 2021, conforme cronograma, uma chamada pública de capacidade para que, de fato, mais agentes possam ingressar na rede e, assim, entregar gás via os carregadores habilitados. No mercado de gás, hoje, por que a gente chama chamada pública, né? A chamada pública não é uma licitação, acho que é um ponto importante. Porque é uma atividade fim própria da companhia. Mas a chamada pública é um mecanismo de dar mais transparência nas aquisições. Principal insumo que compõe o custo da tarifa, como já informado pelo nosso presidente Heber Rezende. A distribuidora representa, em média, com 10% dos custos da tarifa. O restante vai para tributos, molécula e transporte. O Paulo deve detalhar um pouco mais isso. Então, eu passo a palavra agora
para o Paulo, com a crença que esse é um passo fundamental para construirmos esse mercado de gás livre e competitivo no Espírito Santo. Paulo, por favor. Obrigado, Fred. Bom dia a todos. A gente tem uma apresentação em que vou passar um pouco da cronologia e das etapas em que essa chamada pública foi realizada. Como o presidente comentou, a gente teve o contrato de concessão assinado no dia 22 de julho de 2020 entre o Espírito Santo Gás e o Estado do Espírito Santo. E nesse contrato, como já foi ressaltado, bastante moderno, que prevê todas essas modalidades, né, de mercado livre também, tem a previsão, um destaque para que a concessionária deve contratar o gás dos seus usuários cativos em condições de economicidade, eficiência, transparência, assegurando condições de continuidade. E para garantir isso, a concessionária deve buscar os menores preços, as melhores condições, realizando prioritariamente uma chamada pública. Isso consta no contrato de concessão, nos itens 8.6 e 8.7. E tão pronto houve a assinatura do contrato de concessão, a gente de imediato já publicou no nosso site, no Diário Oficial, acabou saindo no dia 27 de julho, antes mesmo de nós entrarmos em operação no dia 1º de agosto, nós já estávamos com um aviso de chamamento público oficializado nas redes e no Diário Oficial. Essa chamada pública, ela tinha alguns desafios de adquirir molécula nesse ambiente de mudança do mercado de gás natural, e nós planejamos essa chamada pública na forma de contratação em que contratamos a molécula e o transporte do gás para ser entregue nos pontos de entrega aqui do Espírito Santo, em que a ES Gás recebe o produto, o gás, e distribui nas suas redes para o mercado. Justamente em virtude dessa dinâmica do mercado de gás, nós pensamos numa estratégia de contratação de 2 produtos. Um produto que nós definimos no documento da chamada pública como produto 1, para o suprimento de gás entre 1º de janeiro de 2021, daqui a 10 dias, e 31 de dezembro de 2021. Produto de 1 ano de fornecimento. E definimos um produto 2, mais abrangente, no sentido de que a ideia é ter o suprimento a partir de 2022. Nós fizemos isso porque percebemos as mudanças que estão acontecendo no mercado, e acreditávamos que era possível capturar essas mudanças e oportunidades ainda para 2021, porém, caso isso não fosse possível, a gente teria um contrato curto de 1 ano e deixaria a possibilidade de capturar essas oportunidades a partir de 22, se assim se materializarem as oportunidades. Então, além dos produtos que têm uma divisão temporal, existem modalidades de suprimento que nós informamos ao mercado que tínhamos interesse de contratar. A modalidade firme, em que o gás inflexível que a gente precisa para garantir a continuidade do fornecimento,
e em que há, em contrapartida, um compromisso de retirada também. Uma modalidade que nós denominamos de disponibilidade, em que, eventualmente, para atender uma demanda pontual, que não fosse durar um período de um ano inteiro, por exemplo, né, a gente poderia querer consumir um gás e interromper, por iniciativa do nosso mercado, né, da ES Gás, uma modalidade interruptível em que o fornecedor, o supridor, tem um gás que ele temporalmente pode fornecer sem a garantia de inflexibilidade, e uma quarta modalidade customizada, em que, de condições que eventualmente o supridor possa ter para nos apresentar, que não se enquadrassem nas modalidades anteriores. Queríamos deixar as possibilidades todas em aberto, com o intuito sempre de aproveitar todas as oportunidades que pudessem aparecer para dar competitividade, economia, transparência ao nosso processo. Nós, lá no final de julho, estabelecemos um prazo até 11 de setembro para receber essas propostas, a fim de, a partir dessa data, proceder com as análises e todo o processo de governança que é necessário para a gente efetivar uma contratação. Nós recebemos 8 propostas de 8 empresas, empresas que estão entrando no Brasil para atuar, né, e transformar esse mercado, multinacionais, empresas nacionais, e olhando na forma de produtos e modalidades, a gente teve, algumas dessas empresas apresentaram mais de uma proposta para produto e modalidade. Enfim, então, para o produto 1, que é, de novo, para o fornecimento para o ano de 2021, na modalidade firme, né, aquela que é inflexível, para atender o mercado, tivemos 5 propostas, tivemos propostas interruptíveis, de disponibilidade. Para o produto 2, ou seja, a partir de 2022, tivemos mais propostas para um fornecimento inflexível, tivemos mais propostas para um fornecimento interruptível, de disponibilidade, inclusive uma proposta customizada. Porém, com a aproximação do final do ano, e em virtude do nosso contrato de suprimento atual estar por encerrar em 31 de dezembro, foi priorizada a condução e, portanto, a conclusão do processo de contratação do produto 1, da modalidade firme, para garantir o fornecimento dos nossos clientes cativos, e cujo início de suprimento é incondicional, necessário, impreterível, a partir de 1º de janeiro de 2021. Como eu mostrei antes no quadro, foram recebidas 5 propostas para esse produto 1, na modalidade firme, e 4 dessas propostas tinham uma estrutura logística vinculada ao processo de arrendamento do terminal de regasificação da Bahia, um processo que a Petrobras, por força do TCC firmado com o CAD, estava conduzindo, que ocorreu em 30 de setembro. Em virtude disso, nós estendemos o prazo de análise das propostas para complementação delas até meados de outubro. Porém, depois do 30 de setembro, 3 empresas já declinaram da oferta, uma empresa manteve a sua oferta, porém, infelizmente, foi desclassificada porque não podia garantir o início do suprimento, preterivelmente a partir de 1º de janeiro. A 5ª proposta, que restou, né, do produto 1 na modalidade firme, do atual supridor, que fornece gás para a concessionária, atendeu os requisitos do edital, foi classificada e para a gente continuar com o processo de análise e negociação.
O processo do terminal, fazendo um parênteses, do terminal de regasificação da Bahia, na última sexta-feira, dia 18, foi publicado no site da Petrobras, né, relativo ao arrendamento, o encerramento desse processo sem vencedor. Houve um período, esse período de outubro, em que as coisas estavam acontecendo, né, houveram alguns recursos que estavam em julgamento e, enfim, a gente teve que tomar a decisão para o fornecimento a partir do 1º de janeiro, daqui a 10 dias, e não havia certeza, como acabou se confirmando na última sexta-feira, que não houve um vencedor do processo. Então, concluindo, para assegurar a continuidade do fornecimento de gás no mercado do Espírito Santo, em atendimento à especificação do produto 1, um período de 1 ano, na modalidade firme, para atender a demanda dos consumidores, dos diversos segmentos da concessionária, conforme foi estabelecido no edital da chamada pública, vai ser contratada a Petrobras, que é a atual supridora, e vai continuar suprindo gás para a concessionária do Espírito Santo no ano de 2021. Como o Frederico bem ressaltou, as propostas para o produto 2, bem como para as demais modalidades do produto 1, ainda referentes ao ano de 2021, portanto, a gente continua em análise e negociando elas, e a nossa expectativa é que nos próximos meses, talvez até o meados do ano que vem, deve haver a aprovação do projeto da nova lei do gás no Congresso, deve haver uma chamada de capacidade remanescente para o gasoduto, com vistas à contratação de capacidade junto ao transportador para o ano de 2022. Já foi na Rio Oil and Gas, a TAG fez, inclusive, comentário sobre isso, que eles estão nesse processo. Então, a gente acredita que, ao longo do ano de 2021, o mercado de gás natural continuará avançando no sentido de ter mais competitividade, mais agentes, e que nós vamos, com a estratégia que nós acreditamos que com a estratégia que a gente traçou, a gente cumpre o nosso papel de garantir o fornecimento do mercado no ano de 2021 e deixa perfeitamente em aberto para colher as oportunidades que vierem a surgir para o ano de 2022 a gente ter mais opções alternativas que a gente possa avaliar que sejam eventualmente melhores. Então, essa é a conclusão. Agora, acho que a gente abre para pergunta, Elimar. Isso, Paulo. Antes de abrir para perguntas, eu queria agradecer pelas palavras, pela apresentação dos resultados, Paulo, e pelas palavras também, Frederico. E para mediar e conduzir as perguntas, lembrando que o chat está disponível se alguém quiser direcionar alguma pergunta, gostaria de convidar Romeu Rodrigues, especialista do Conselho de Infraestrutura da FINDES. Romeu, obrigado. Passo a palavra para você. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, Elimar. Antes que ainda não apareceu nenhuma pergunta aí no chat, então vou inaugurando aqui do nosso próprio estoque. A primeira pergunta que eu tenho, Paulo, é a respeito da contratação aí para 2021, ou seja, o produto 1, né? Eu queria entender um pouco melhor que quantidades que vocês estão contratando na modalidade firme e que quantidade, eventualmente, seria possível contratar dentro dessas outras modalidades e como que isso interferiria no preço final do produto a ser oferecido aos clientes.
Perfeito. Nós estamos contratando na modalidade firme um volume diário, a gente costuma se referir ao volume diário do gás, de 1.590.000 metros cúbicos dia para o ano de 2021. Quantas outras, esse eu acho que era o primeiro ponto que você colocou, né? Quantas outras modalidades, elas dependem bastante da capacidade do mercado de consumir um gás de forma interruptível. Nós, para o interruptível em especial, a gente tem mapeado oportunidades em consumidores que têm uma capacidade de substituir o consumo de um energético que eventualmente ele já usa e que com um sinal econômico correto, ele pode transformar, né, esse consumo, passar esse consumo desse outro insumo que ele tem para o gás natural, que eventualmente pode ser mais eficiente no processo dele. O volume de disponibilidade, a gente pensou em toda a capacidade instalada que a gente tem conhecimento que alguns agentes do mercado têm, porém, em função dos últimos anos de crise econômica, enfim, de redução de produção, não vem sendo consumido. Então, a gente tem uma noção de um quantitativo para esse volume de disponibilidade, em função dessa capacidade não utilizada de produção, principalmente no segmento industrial, e para o interruptível, um volume baseado nesse conhecimento que a gente tem de outros consumos que os clientes têm de um energético que pode ser substituído pelo gás natural com sinal econômico devido. Ok, obrigado, Paulo. Uma outra pergunta é o seguinte, a gente já pode ter acesso ao preço ofertado? Eu posso fazer um complemento, Romeu, Paulo? Por favor. Obrigado. Existe uma possibilidade ainda nunca colocada em prática, que é você ter um contrato interruptível e fazer o gerenciamento das cargas e fazer um mix de preço. A gente não colocou isso na mesa porque a gente não concluiu essa negociação dessa modalidade e dependeria de algumas condições de contorno. Mas, em hipótese, como a gente tem um take or pay, já adiantando aí a parte da sua segunda pergunta das condições, né? Um take or pay de 70%, em tese a gente tem 30% de gás que a gente não é obrigado a retirar com a Petrobras, e havendo um produto interruptível que consiga casar as demais condições, a gente pode estar fazendo um mix de preço. Obviamente, vai depender não só do preço do gás interruptível, das condições de interruptibilidade, ou seja, por quanto tempo, uma vez confirmada uma programação, essa programação passa a ser firme naquele período que o fornecedor disponibilizar. Enfim, existe essa possibilidade, a gente vai aprofundar aí na discussão do produto do tipo interruptível. Ok, beleza, ótimo. Eu volto à outra pergunta que eu fiz, que é se a gente já teria condições de ter acesso a informações sobre preços. Antes disso, desculpe, o Frederico e Paulo, eu queria só, a título de esclarecimento aí, né, que talvez algumas pessoas precisem, nós estamos falando apenas de mercado cativo. O Espírito Santo, naturalmente, tem um consumo bem maior, que está lá no Mercado Livre e as empresas contratam diretamente com o fornecedor, certo? Então, esse Mercado Livre ele está em formação, está em discussão a regulamentação da lei, hoje não tem nenhum cliente livre, né? Haverá clientes livres em breve, assim que a agência reguladora
concluir os procedimentos que estão em curso para a regulamentação do Mercado Livre. Mas o mercado em 2021, na nossa visão, ele começa cativo, tende a terminar cativo, porque os clientes assinaram o contrato, tem lá as condições de migração, eu acho que já tem algo sinalizado nos contratos, mas hoje o mercado é cativo. Ajudando também o entendimento total, esse volume que o Paulo comentou é só o volume não térmico, porque a termoelétrica, que é o consumidor grande, né, que a gente tem no estado, ela tem um contrato já está contratada para 2021, 2022, então esse volume não fez parte da chamada. Tá? Obrigado. O preço hoje da molécula que nós temos no contrato com a Petrobras, ela pratica essa precificação de uma maneira isonômica e uniforme com outras distribuidoras também, para um contrato de 1 ano. É o preço que nós temos hoje, ele é referenciado a Brent. O nosso contrato ele é público. Se alguém estiver interessado, pode entrar no site da ANP. Uma pesquisa rápida no Google, ANP, contratos, distribuidoras, e logo vai aparecer a opção, você acessa e consegue visualizar qualquer contrato com todas as distribuidoras concessionárias do Brasil. E ele Perdão? Desculpe, eu queria, na verdade, o seguinte, uma vez que a chamada pública ela teve o objetivo, né, de trazer uma concorrência, né, no fornecimento, né, e obviamente que isso movimenta os atores no sentido de tentarem colocar o seu melhor preço, né, a sua melhor possibilidade. E a pergunta que, na verdade, eu quero fazer é essa: houve algum avanço da Petrobras no sentido de ofertar um esforço adicional no sentido de fornecer um preço mais em conta nesse processo, tendo em vista que ela eventualmente poderia ter concorrentes aí que praticassem um preço menor também? Quer que eu responda, Paulo? Pode ser. Olha, Romeu, para ser bastante franco, esse termo de cessação de conduta que a Petrobras assinou com o CAD, ele está em vias de ser implementado. Mas, de fato, a Petrobras hoje é o agente dominante do mercado, de fato, desse momento atual, tá? Porque ela tem compromissos, mas que estão além desse ano de 2020, que vão acontecer em 2021, 2022, nesse ano. Então, assim, ao saber que ela, embora tenha vendido os dutos de transporte, ela manteve contrato de toda a capacidade, então não existe espaço para que ninguém consiga chegar com gás no Espírito Santo. Então, é uma posição hegemônica da Petrobras por força de um contrato, ela contratou a capacidade do duto. Então, o único ponto que poderia realmente fazer uma disrupção com relação a essa situação hegemônica da Petrobras seria a via GNL, no TRBA, que teria condições concretas de acontecer, porque você estaria usando o que o pessoal chama aí de dutos virtuais. Mas até isso, infelizmente, houve lá um problema com a empresa que estava credenciada, a melhor proposta, e ela foi desclassificada. Então, assim, tudo isso para dizer que as condições
de democratização verdadeira do mercado ainda não estão maduras. Elas estão desenhadas, elas vão acontecer, mas, por enquanto, a Petrobras ainda detém essa posição hegemônica no contrato, o que faz com que ela fique, como se diz, a cavaleiro da situação na formação de preços. Assim, é o que eu penso, sinceramente. Ô, Heber, mas isso quer dizer que, então, que há uma chance de mudar isso para esses contratos aí do produto 2, que seria o fornecimento a partir de 2022, né? É o que a gente Sim, de acordo. É o que a ora gente todo acredita. dia. A gente acredita e reza todo dia para que isso aconteça na maior velocidade possível, para o bem de todos nós. A companhia quer vender mais gás, e sabe que, como o Fred falou aí, 80% do preço do gás junto ao consumidor, na média, é formado pela parcela molécula mais transporte. Não, desculpe, 70% é molécula mais transporte. Então, assim, qualquer centavo que você conseguir baixar no preço, você melhora a condição econômica, o sinal econômico que o Paulo falou, para que futuros clientes que hoje consomem, eventualmente, um outro combustível, migrem para o gás natural. Ou para que você consiga atrair novas empresas para o Espírito Santo, que tem outros atrativos. Se a gente conseguir também fazer com que esse gás chegue e fique mais barato, o objetivo é atrair mais empresas para cá, para o Estado, para os consumidores. Então, assim, francamente, a gente torce muito, reza muito para que esse mercado se desenvolva e já nesse produto 2 a gente consiga capturar essa maior competitividade. Mas, assim, ainda será um mercado de poucos fornecedores. Então, a gente não sabe qual é a situação de arbitragem que eles vão querer fazer em relação aos preços praticados da Petrobras. Porque, assim, precisaria que houvesse muito mais oferta do que consumo para que verdadeiramente esse mercado se desenvolvesse com a celeridade que a gente espera. Ok. Deixa eu fazer uma outra pergunta que não pode parecer que não tenha nada a ver com o processo aí, mas eu acho que está interligado, que é a questão dos investimentos da ES Gás. A gente poderia entender que lá na ponta, uma vez que se expanda a malha de fornecimento, você aumenta o consumo e com mais consumo pode-se conseguir melhor preço. Como que a ES Gás está se posicionando com relação a esses investimentos? Paulo, quer comentar? Ou Paulo, não, o Fred, quer comentar? Eu comento. Romeu, é importante o que você colocou, e assim, eu falei assim da importância dos grandes clientes participarem em conjunto com a concessionária nessas aquisições. Porque a tendência, quando esse mercado abrir, se cada um procurar olhar o seu, eu acho que alguém vai sair perdendo. E eu tenho um sentimento que as grandes indústrias vão conseguir condições melhores ou iguais que a concessionária, dependendo do volume que ficar como atribuição da concessionária buscar junto ao mercado. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos um mercado com poucas empresas, extremamente concentrados. Essas empresas, se tirarmos da base desse 1.590.000, Paulo, um certo número, mas eu estaria falando da ordem de 300 a 200 mil metros cúbicos por dia, que seriam clientes vocacionados a serem consumidores cativos, residencial, comercial e veicular e pequenas indústrias. Olha, se eu tenho um consumidor industrial, que nós temos vários aqui no estado, que tem um volume maior que da concessionária e tem operações no Brasil todo, possivelmente pode ser que ele tenha condições melhores do que a própria concessionária. Por isso, aqui vai quase um apelo da gente buscar a coordenação via aí Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, da FINT, para a gente sentar, discutir essa questão da chamada PUCA, do produto 2,
Porque o nosso objetivo aqui não é ganhar um centavo, como o presidente Hebe costuma falar, de margem com a compra da molécula. É buscar as melhores condições para colocar esse produto junto ao mercado. Aí, completando, os investimentos são investimentos programados no contrato de concessão. Nesse primeiro ciclo tarifário, que é de 5 anos, ele é da ordem de 115, 118 milhões de reais, com foco muito grande na pulverização para o mercado residencial e comercial e ligação, obviamente, de algumas indústrias. Eu não acredito que esses investimentos vão trazer grandes volumes para a concessão, mas tem investimentos importantes, por exemplo, a interligação de Linhares para a gente deixar de fazer aquele transporte por caminhão com gás comprimido lá, são cerca de 30 quilômetros, vai ajudar muito na questão da expansão que já vem ocorrendo em Linhares. Cito aqui a Café Cacique, que já está com obras aí próximos de finalizarem. A gente tem um compromisso lá de aumentar a capacidade de distribuição. Isso vai facilitar a atração de outras indústrias, mas a médio e longo prazo. A gente sabe que tem uma capacidade, vamos dizer, latente, em função aí da crise, e seria possível alavancar muito volume com algumas ações de curto prazo, obviamente, mas isso não depende da concessionária, depende do mercado reagir. Estamos falando aqui de vários mercados, mercado de papel e celulose, mineração, minério de ferro, Pelotas, etc. A gente sabe, por exemplo, está tendo um retorno da Samarco muito positivo, após 5 anos, ela já está em testes aí, já foi anunciado, a gente firmou um contrato com a Samarco, estamos muito satisfeitos do retorno. Isso vai ajudar muito, mas ela retorna aos poucos. Mas, enfim, a mensagem que eu queria dizer aqui é: juntos nós vamos fazer esse mercado de gás muito mais forte, muito mais competitivo para todos. Ok. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fred. Desculpa. Olha, nós não tivemos nenhuma pergunta no chat. Se alguém quiser se manifestar aí, nós temos tempo ainda, né, Limar? Temos sim, Romeu. Eu acho que a gente não teve dúvida aqui dos participantes. Se você quiser fazer algum comentário aqui para a gente encerrar a nossa condução de perguntas e dúvidas. Bom, só me fizeram uma pergunta aqui no WhatsApp, sobre os investimentos aí em infraestrutura. Os investimentos adicionais que estão previstos aí para a expansão mesmo da rede, eles basicamente são esses lá em Linhares, e mais especificamente teria algum outro lugar aí? A gente vai apresentar, vou sugerir aqui a gente fazer um webinar específico aí. A gente está concluindo, pelo contrato de concessão, nós tínhamos 180 dias para apresentar o detalhamento do plano. Então, para evitar assim, um spoiler, como o trabalho ainda está em curso, nós estamos selecionando áreas, tirando Linhares, que era um projeto que já vinha licenciado, e a gente está aí trabalhando com muito afinco para buscar acelerar essa obra. O restante eu prefiro aguardar um pouco, porque a gente ainda está definindo, mas basicamente é a expansão residencial e comercial e pequenas indústrias que a gente já tem mapeado, que surgem, enfim, são clientes que estão próximos à rede, vou dizer assim. Alguns postos também de GNV, já tem contratos assinados, vão ser ligados. Eu acho que um em São Mateus, Paulo, complementa para mim, mais um em Cachoeiro e talvez dois aqui na Grande Vitória. Perdão. Cariacica. E a gente tem um outro posto em Vila Velha também, que deve inaugurar agora no começo de 2021. São Mateus, Cariacica, Vila Velha e Cachoeiro. Como você falou, eram investimentos que já estavam, contratos que já estavam em andamento, assinados, e a gente está concluindo a ligação desses novos clientes para atender a demanda do mercado. Tá. Paulo, nós temos 2 perguntas aqui do Carlos Arentes. Considerando as propostas apresentadas, onde era feita a disponibilização do gás para S-Gás? No Citygate?
E, em caso positivo, os ofertantes tinham que provar disponibilidade de capacidade de transporte? Positivo. Perfeito. Desculpa. Não. Desculpa. Assim, é porque eu no chat eu já tinha respondido a ele. Então... Tá aqui, tá respondido. A gente compra o gás posto Citygate da companhia, então tem que sim que garantir que ele consegue transportar. Então, por exemplo, no caso do TRBA, a companhia que eventualmente ganhasse o TRBA com o GNL ia ter que garantir que ela conseguiria entregar o gás nos nossos pontos, diversos pontos de recebimento aqui no Espírito Santo. Obrigado pela pergunta. Um outro ponto aqui levantado, aqui fora do chat, a ES Gás, ela pode investir em algum terminal, ou teria interesse em investir em algum terminal de GNL, por exemplo, para facilitar aí essa concorrência, ou isso não faz parte do papel dela? Bem, inicialmente, assim, um terminal de GNL, ele é assim, um investimento muito pesado, né? Para começar a resposta. É muito alto esse investimento. Hoje não está na estratégia da companhia fazer esses investimentos. E hoje a estratégia da companhia é cumprir o que está previsto no contrato de concessão, que não é pouco, tem muita coisa para ser feita, principalmente nos primeiros 10 anos, os investimentos, a razão de crescimento da companhia, de ligação de clientes, está muito bem definida, muito bem amarrada, então a gente está lutando para isso. Agora, assim, não vou dizer que é impossível, mas assim, não está na estratégia atual. Tá? Até porque nós temos muito o que fazer para cumprir o contrato de concessão, principalmente nesses 10 primeiros anos, que já estão totalmente programados. Fred, você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que assim, a Espírito Santo Gás está numa posição que é muito favorável a gente ter várias ofertas de gás. Essa questão do GNL, sempre eu vejo como uma oportunidade para determinados setores, por exemplo, termoelétrico, que precisa ter uma certa independência do agente dominante até então, em função até da indisponibilidade de oferta de produto para que estes projetos, empreendedores, possam participar dos leilões de energia. Obviamente, isso gera uma oportunidade secundária para a concessionária, que é ter uma certa ociosidade nesses terminais e ter oferta de GNL. Mas a Espírito Santo Gás participar aí de um equity, de um projeto desse, de fato, não está no plano estratégico da companhia. Isso não quer dizer que não possa ser feito, mas a gente tem que ter muitos estudos, tem que provar para a sociedade que essa participação vai trazer uma vantagem maior do que a gente conseguiria capturar no mercado local. Cito aqui um exemplo recente que a Petrobras colocou vários campos aqui no Espírito Santo à venda, alguns resultados já foram anunciados, são campos que vão ter possibilidade de oferta de gás aqui em terra no Espírito Santo. Talvez faça mais sentido participar junto com esses projetos aí na disponibilização da molécula dentro da malha, e aí talvez na malha da própria companhia, do que investir num projeto de terminal. Então, assim, a gente tem que fazer estudos e provar que essa tese é melhor que outra, né? Dado que a gente está aqui em volta de um terminal que está entrando no Rio de Janeiro, lá no Porto do Açúcar. Tem um terminal da Bahia que, pelo que foi formado hoje, vai ser relicitado pela Petrobras. E todo o parque de processamento de gás, tanto do Espírito Santo como do Rio de Janeiro, ou seja, tem muita oferta de gás, tem muito gás sendo reinjetado que pode entrar na malha.
talvez essa decisão de investir num terminal para ter alguma garantia de suprimento adicional não tenha sentido. Perfeito, está claro. Muito obrigado, Fred, pelo esclarecimento. Elimar, acho que não temos mais perguntas. Perfeito, Romeu. Então, agradeço aí pela sua excelente condução nessas perguntas, nessas dúvidas. Aproveito também para agradecer nosso amigo Fabrício Cardoso, também representando o Coinfra da Fendes, junto com o Romeu. É claro, agradeço aí a ES Gás por todas as informações, pela oportunidade, pela parceria a longa data, né? Eber, Frederico, Paulo, Cíntia também está aí com a gente. E é claro, agradeço a todos vocês que estiveram presentes com a gente, participaram, contribuíram com o nosso webinar. Eu informo que o evento de hoje ele foi gravado e será disponibilizado via e-mail a todos os inscritos. Exposto isso, a gente conduz então o encerramento do nosso evento. Desejo a todos um excelente resto de dia. Um abraço, obrigado. Obrigado, abraço a todos. Um abraço. Abraço para todos. Cuidem.